Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de como é que vai ser o procedimento para tirar carteira sem precisar passar por autoescola, né? O governo já definiu como é que vai ser isso. Em princípio deve começar em novembro agora. Olha só, ótima notícia. Parabéns ao governo Lula por isso. Uma ótima medida. É o que eu falo para vocês. A gente vai para o anarcocapitalismo não é com o pessoal deixando de ser comunista ou deixando de ser conservador. Não, vai todo mundo junto porque é melhor para todo mundo, né? O Lula só consegue agradar o povo brasileiro quando toma medidas libertárias de diminuir o controle sobre a vida das pessoas, né? Vamos entender esse caso aqui, porque são duas coisas para a gente entender aqui. Primeiro, qual é o processo para você tirar carteira sem autoescola? E segundo, infelizmente, tem alguns deputados do PL que estão fazendo campanha pró-autoescola. Eu recomendo que eles parem. Vou falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Borg, Tax, Labubu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, as autoescolas vão continuar existindo. Elas prestam um serviço importante para a sociedade, para aquelas pessoas que não sabem nada de guiar e querem começar do zero. E algumas pessoas têm a sorte de ter um pai, um irmão, uma mãe que pode ensinar a guiar, mas muitas vezes você não tem isso, você precisa aprender do zero, aí a pessoa que precisa aprender do zero tem que fazer autoescola mesmo, não tem jeito, né? Elas vão continuar existindo, não tenha dúvida, né? O problema é que hoje é um custo enorme uma autoescola e um custo inútil, porque existe uma série de coisas que eles colocaram, não porque tem que ter não sei quantas horas teóricas e não sei o que lá, e eu já falei para vocês, isso é um absurdo, tá? Eu quando fiz autoescola, quando tirei carteira lá com meus 18 anos de idade, não tinha ainda essas coisas todas, mas eu acompanhei o processo dos meus filhos, pô, o pessoal levava baralho para ficar jogando baralho nas aulas teóricas lá, porque fica o mesmo vídeo rodando várias vezes, porque, né, você tem que fazer 40 horas teóricas de aula, só que simplesmente não tem o que ensinar de teoria, de guiar, né, você tem que aprender aquele símbolozinho das placazinhas e coisa e tal, e pronto, não tem muito o que aprender ali no final das contas, né? A maior parte das coisas é meio óbvia, né? Ó, sinal vermelho tem que parar, sinal verde você anda, né? Enfim, no final das contas é uma inutilidade isso, né? E de novo, de certa forma é culpa das autoescolas, tá? Porque você pode ter certeza que esse negócio de ficar aumentando a carga horária era sempre lobby de autoescola querendo aumentar a carga horária, porque é lógico, eles ganham mais dinheiro, você é obrigado a fazer mais horas aula, a autoescola ganha mais dinheiro, né? Enfim, uma besteira danada esse troço, realmente totalmente inútil e felizmente o Lula tomou essa medida. Acho uma ótima medida, eu não tenho nada contra isso não, para mim é uma boa medida, eu elogio, não sou fanático desse jeito, eu vou até criticar os deputados do PL que estão contra essa história aqui, né? Mas vamos entender aqui, ó, qual vai ser o passo a passo de como é que vai funcionar, né? Segunda mudança faz parte da minuta de resolução do Conselho de Trânsito e está em consulta pública e deve passar a valer, segundo tem uma outra reportagem aqui, a partir de 2 de novembro. Tá? As regras gerais para obtenção da CNH não irão mudar, entre elas a exigência mínima de 18 anos, saber ler e escrever. O processo será quase todo digital, inclusive a solicitação inicial, que será feita no órgão de trânsito de cada estado. Então você vai fazer a solicitação no órgão de trânsito do seu estado, aqui no Rio de Janeiro o Detran do Rio, cada estado tem o seu Detran e coisa e tal, e depois o condutor escolherá 3 opções de cursos teóricos. Então você vai fazer o curso teórico, você pode fazer um curso online no governo federal à distância. Porque é isso aí mesmo, é a mesma coisa que você aprender na autoescola, é um videozinho gravado, fica tocando ali, né, para dizer que essa seta quer dizer isso, essa seta quer dizer aquilo. Aquelas coisas que tem que gravar só para passar na prova, depois você esquece tudo, metade daquelas placas você nunca vai usar mesmo, né? Mas você tem que aprender para passar na prova, né? Autoescola presencial ou à distância, ou seja, autoescola você pode aprender com uma pessoa algum amigo seu pai, sua mãe, ou então você pode contratar um instrutor independente. Isso é uma boa coisa, porque isso dá uma alternativa para os instrutores de autoescola que vão poder agora fornecer esse serviço diretamente. Não precisa mais você estar na autoescola, você pode contratar um instrutor de autoescola e você vai aprender no seu próprio carro com ele do lado, né? Escolas públicas de trânsito oferecidas pelos órgãos estaduais. Então, em princípio, você pode ter escolas públicas oferecidas também pelos Detrans dos estados, né? Isso significa que as aulas teóricas seguirão existindo, mas não haverá mais exigência que sejam feitas em uma autoescola. Beleza, é ótimo. Hoje é uma complicação danada. Aqui no Detran do Rio, eu não sei se é assim em todos os Detrans, mas tem um negócio de digital, que você tem que botar digital para contar presença, não sei o que lá, uma dor de cabeça danada de novo. O pessoal entrar na sala de aula e ficar jogando buraco ali, jogando baralho, porque é mesmo vídeo passando 200 vezes ali. Concluída a parte teórica, o candidato precisará se submeter aos exames médicos que são cobrados atualmente. Uma observação aqui, esses exames médicos são um saco, terríveis e coisa e tal.
tristes esses exames. Uma merda, completamente merda. Devia acabar com metade deles. Não tem nenhuma lógica, né? Avaliação psicológica, o tal psicotécnico. Uma besteira enorme que nunca mede coisa nenhuma, né? Exame de aptidão física, outra besteira enorme, né? E as taxas dessa parte não foram alteradas pelo governo federal, uma vez que são competências dos Detrans, mas você tem que pagar isso daqui, de qualquer forma, ainda sai mais barato que pagar a autoescola. Na autoescola você tem que pagar tudo a autoescola e mais esses exames, né? Após os exames médicos, o candidato precisará fazer o exame teórico, como já é feito hoje. São até 30 questões, com 5 alternativas e aproveitamento mínimo de 70%. Então, é o que existe hoje já. Então, beleza, você faz pela internet, não precisa ir mesmo na autoescola, o que é ótimo, muito mais tranquilo das pessoas fazerem, e não precisa pagar a autoescola para isso, né? As provas podem ser feitas à distância, desde que monitoradas pela autoridade competente. Ou seja, você vai poder fazer, inclusive, a prova teórica à distância, né? Uma vez aprovado no exame teórico, o candidato pode optar pelas aulas práticas ou ir direto para a prova sem nenhum treino prévio. Então, ou seja, aí fica contigo. Você pode ter algumas aulas com a autoescola, você pode ter aula com seu pai, com a sua mãe, com um amigo seu, né, aprender a fazer as coisas ali, e depois você vai direto para a prova, né? Eu recomendo, recomendação minha, tá, que você contrate pelo menos 1 ou 2 aulas na autoescola de verdade para essa parte teórica. Por quê? Porque o pessoal da autoescola sabe os truquezinhos todos, na hora de fazer a baliza, eles vão te cobrar isso aqui assim, eles já sabem, a autoescola da sua região, ela já sabe como é que vai ser a prova ali né, de verdade, e daí ela te dá umas dicas para isso. Então acho que algumas poucas aulas com a autoescola é importante você fazer. Não precisa ser as 325 aulas que precisa fazer hoje, que sai caro pra caramba, né? Então, aí depois você tem o exame prático, né? Então, isso que eu falo, vale a pena você fazer 1 ou 2 aulas com a autoescola, mesmo que você já saiba guiar, para eles te passarem os truquezinhos do que você pode fazer, o que você não pode fazer, né? O que conta ponto e coisa e tal. Aí depois aprovado, nisso aqui, há mudanças no exame, mas uma novidade é que o veículo não precisa ser mais da autoescola, pode ser o veículo do próprio candidato ou de terceiros, né? Isso é uma outra coisa. Hoje você não consegue fazer com o seu carro. Você tem carro, você está acostumado a guiar com o seu carro, você não pode fazer a prova no seu carro, você tem que fazer no carro da autoescola. Então agora você pode levar o seu carro, pode levar um carro qualquer, isso é excelente, muito mais fácil realmente. Para isso, talvez seja preciso modificar alguns aspectos da norma vigente, como a resolução do CONTRAN, que regula aulas práticas atualmente. Eles vão alterar isso daí, né? A proposta não passa pelo Congresso, porque isso daqui, o Congresso, isso não é lei, isso é uma resolução do CONTRAN que é feito pelo governo, né? Então, excelente notícia isso, ótimo, desburocratiza as coisas, diminui a coisa. E o pessoal que trabalha em autoescola, é verdade, vai ser chato, é o que eu falo para vocês, é sempre chato esse tipo de coisa. Vai fechar a autoescola? Vai, infelizmente vai fechar a autoescola. Vai ter gente que vai perder o emprego? Infelizmente vai ter gente que vai perder o emprego. Mas a verdade é a seguinte, você tem outras oportunidades também aqui, ó. O governo divulga regras para instrutor autônomo, ou seja, ao invés de você ir para uma autoescola, hoje você tem que ir na autoescola, porque tem um monte de resolução do Detran e coisa e tal de autoescola, que tem que fazer na autoescola. Você não pode, você pode contratar um instrutor autônomo. É aquelas 2 aulas que eu falei para você para fazer antes de fazer o teste, você não precisa nem contratar a autoescola, contrata um instrutor direto, muito melhor, muito mais tranquilo, né? Aqui, ó, o governo divulgou essa semana as regras para o instrutor autônomo. Então isso aqui é uma coisa positiva, porque até o pessoal que hoje trabalha na autoescola, que hoje dá aula na autoescola, vai poder passar a fazer a coisa diretamente para os alunos, já faz a aula direto com os alunos. Ainda ganha algum dinheirinho ainda mais, porque provavelmente a autoescola fica com uma parte do que você paga pelas aulas, né? Então o instrutor, podendo fazer contigo direto, sai mais barato para você e sai melhor para o instrutor no final das contas, né? Então tá dizendo aqui, ó, que o instrutor autorizado a participar nesse processo precisa ter 21 anos de idade e habilitação legal para condução de veículos há pelo menos 2 anos. Então, mínimo de 21 anos de idade, mínimo de 2 anos já com habilitação. Não pode ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 dias, nem ter sofrido a penalidade de cassação da CNH. O instrutor precisa ter concluído o ensino médio. O instrutor deve ter formação específica em habilidades... Ah, puta que pariu, já inventaram coisa aqui, né? Era querer demais do Lula, né? Formação específicas em habilidades pedagógicas e coisa e tal, caso aprovado na... Putz, grila. Tinha que ter uma porra para dar emprego para alguém, para arrumar alguma coisa de confusão. Pra que isso, cara? Que lógica é isso? Não tem lógica nenhuma isso daqui, cara. Pra que esse negócio? Enfim, o instrutor também precisa possuir certificado de curso específico realizado pelo órgão executivo de trânsito. Já inventaram mais coisa aqui. Era querer demais. Mas tudo bem, a gente está indo no caminho correto. Depois a gente melhora, tira essas coisas daqui também, né? O carro usado nas aulas deve ser identificado como veículo de instrução e atender às exigências de segurança estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro.
Motos atualizadas na aula devem ter no máximo 8 anos de fabricação, carros até 12 anos, veículos de carga até 20 anos, né? O nome do instrutor deve constar em registros oficiais do Detran, o aluno pode conferir o registro do instrutor e cabe ao instrutor registrar e validar a presença e participação do aluno em cada aula. Então, ou seja, eu não entendi muito bem não, porque isso aqui está em desacordo com isso daqui, né? Aqui está dizendo que para você fazer aula, você não precisa ter aula nenhuma. Se você não precisa ter aula nenhuma, você pode contratar um instrutor totalmente por fora. Ah, o instrutor não tem nada. Não tem, mas se você não precisa fazer aula, você pode fazer direto a prova, então vamos ver o que vai passar no final das contas isso aqui. Mas de qualquer forma, beleza, estamos indo no caminho correto, né? Então, excelente isso. É lógico, as autoescolas estão reclamando, estão chorando, mas como eu falei para vocês, é muito culpa das autoescolas mesmo, que ficaram esse tempo todo inventando, ai não, mais horas de coisa, fazendo lobby para aumentar. Não, tem que ter simulador, que o simulador... O Bolsonaro chegou a acabar com o simulador, excelente notícia acabar com o simulador, realmente era uma idiotice aquele negócio, né? E, de novo, se você se sente melhor fazendo aula num simulador antes de pegar o carro, ótimo, você faz, mas se é obrigatório a pessoa fazer isso, é um absurdo isso, realmente um absurdo. Só encarece para todo mundo e piora a situação, né? As autoescolas estão protestando, acho ótimo, mais protesto de autoescola. O cara chegou a ameaçar o Lula. Como o setor vai sobreviver? A gente não vai aceitar, Lula, o senhor vai ver a força do nosso setor. Quero ver, cara, quero ver mesmo. Não tem tanta força assim não. É o que eu falo para você, esse tipo de coisa é a coisa positiva. Ele piora a situação para as autoescolas, é verdade. Quem tem autoescola, sinto muito, vai perder dinheiro. Mas imagina a quantidade de pessoas beneficiadas. Todo mundo que tira carteira vai ser beneficiado, né? Hoje em dia, por exemplo, eu não tenho carro mais. Para que eu vou ter carro, cara? O carro virou uma dor de cabeça, um tal de multa para tudo quanto é lado, um tal de cobrança de um monte de coisa. Para que dor de cabeça nada? Deixa para lá. E é o que está acontecendo. Por isso que o Lula está fazendo isso, né? Está acabando com a autoescola para ver se mais pessoas compram carro. Porque para que ter carro hoje em dia, né? Aqui, ó, fim da obrigatoriedade vira alvo de deputado do PL. Então temos 2 deputados do PL, o senhor Coronel Meira, do PL do Pernambuco, e também, esse aqui é o Coronel Meira, e o Givan, da Federal, é do PL, assinou junto com o Coronel Meira. Tá querendo acabar? Não, porque não pode acabar com a autoescola e não sei o que lá e coisa e tal. É burro, né? O senhor Givan, eu dou uma dica pro senhor, para com isso. O senhor Coronel Meira, também você está indo contra o seu eleitorado, tá? As pessoas não querem autoescola. A autoescola é mais uma máfia que tem aqui. Tem que acabar com o Detran, com a autoescola. Eu já falei para vocês, eu sou libertário. Acho que você tem que ter um papelzinho para poder dirigir, é um absurdo. Não devia existir esse tipo de coisa. Mas o pessoal quer autoescola, já é um passo na direção correta você fazer isso sem precisar de autoescola, né? Então vamos ver. O pessoal já está diminuindo o número de registros na autoescola. O pessoal está cancelando. Porque, é lógico, se vai acabar em novembro, eu queria começar a fazer autoescola agora. Por que eu vou fazer autoescola agora? Pagar aquele pacote caríssimo, que aqui no Rio de Janeiro está quase 5 mil reais o pacote para autoescola, se eu posso esperar novembro, e novembro é muito mais barato, né? Então, é isso daí. Acho excelente isso daí. Não tem dúvida. Muito melhor para a população. E o fato de ser o Lula fazendo isso, parabéns para o Lula. É isso daí. É o que eu falo. A gente está caminhando para o narcocapitalismo exatamente independente das pessoas serem de direita, de esquerda, comunistas, libertários, não sei o que lá. Elas não têm alternativa. O único caminho que agrada a sociedade é o anarcocapitalismo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.